Bom, todas as vezes que eu passei em um concurso público, existia um elemento fundamental da lei da atração que eu colocava em prática. E que hoje, olhando para trás, eu consigo perceber isso. E muitas vezes, analisando os comentários das pessoas aqui do canal que procuram a lei da atração para conseguir serem aprovadas em um concurso público, eu percebo que elas não utilizam esse elemento. E hoje eu vim fazer esse vídeo justamente para te falar sobre isso. Como é que você faz para conseguir manifestar o concurso dos seus sonhos, o emprego dos seus sonhos? Olha só, gente. Muitas vezes, quando eu vejo os comentários aqui, né? Eu vejo pessoas completamente dedicadas, focadas em passar em concurso, fazendo vários concursos, dedicando a vida inteira para isso, né? E num completo desejo e necessidade daquele concurso. Eu preciso passar, essa é a minha chance. Elas organizam a vida delas em torno dessa ideia do concurso, sabe? É como se a vida delas, o ideal que elas querem viver, dependesse desse emprego para que elas consigam, né, realizar as coisas que elas querem, viver o estilo de vida que elas querem. E o que acontece, né, gente? Na lei da atração existe uma lei, né, que é a lei, né, que eu falo que não é uma lei, mas assim, para mim que é a lei do desapego, que é a lei do soltar. Quando a gente coloca muita energia numa coisa, nesse sentido de apego e necessidade, muitas vezes a gente acaba atrapalhando o jogo. Na minha experiência, toda vez que eu ia fazer um concurso público, né, o que eu fazia? Eu não estava simplesmente assim tão desesperada por o concurso público, né? Ah, Aline, mas como você não estava desesperada? Você não precisava de trabalho e tal? Claro que precisava, né? Todas as vezes que eu fui fazer um concurso, eu tinha a intenção de viver uma vida melhor, de ter uma renda melhor e tal. Eu não nasci numa família estruturada financeiramente que me dava condições de não precisar trabalhar. Por isso eu comecei a trabalhar aos 17 anos, tá? Porque eu falo, muitas vezes as pessoas começam a criar crença, né? Então ela passava quando não tinha necessidade. Não, não era isso. Muito pelo contrário. Né? Para uma pessoa que está terminando o ensino médio, antes de terminar as aulas, 2 semanas antes de terminar as aulas, né, efetivamente, ia falar começar as férias, mas no 3º ano do ensino médio, quando chega em dezembro, você não tem mais férias, né? Acabou. Então, antes de acabar as aulas, eu estava tão desesperada que eu saí com a pasta cheia de currículo para entregar o currículo, porque eu sabia que eu precisava de uma renda, né? Então, o que acontece? Não era o caso. Mas, gente, o que acontecia? Eu sempre tinha um trabalho, tá? Eu sempre tinha um trabalho. Eu vejo muitas pessoas que se dedicam completamente ao concurso. Aí elas param de trabalhar, elas estabilizam a vida ali, né? Elas tiram tudo para se focar completamente no concurso. Ah, Aline, mas isso não é o que deve fazer? Você acaba ficando 100% obcecada numa coisa. Não tem mais nada ali para te distrair, porque de manhã, de tarde, de noite, a única coisa que você pensa é sobre o concurso. E aí, aquilo tem que ser a necessidade da sua vida, porque sem ele você não tem nenhuma outra base, sabe? Isso faz com que você fique completamente obcecada e você não consiga soltar todas as técnicas que eu já ensinei aqui no vídeo que eu fiz, falando, né, de como você manifestar o concurso público através da atração. Tudo que eu usei funciona muito. Mas se você fica completamente obcecada 24 horas por dia somente pensando nisso, não tem um momento da sua vida que você pare de manifestar a vibração, a frequência. Eu não consegui ainda, entendeu? Porque o que acontece? Se você, por exemplo, tem um trabalho, todas as vezes que eu fiz concurso, eu tinha trabalho. Eu trabalhava numa loja de sapatos. Você pode pensar assim, mas você trabalhava num lugar bom? Não, gente. Eu trabalhava no que dava. Tanto que quando eu saí da faculdade, né, muitas colegas minhas, elas ficaram sem emprego tal, porque elas estavam procurando um trabalho na área da nutrição. Eu fui trabalhar numa sorveteria, era o que tinha. Não importa se eu tenho um diploma universitário ou não. Eu preciso de dinheiro, eu vou fazer o que for possível nesse momento. O que está dentro das minhas condições. E aí o que acontece? Por mais maluco que seja, contra-intuitivo que seja, naquele momento eu tinha algo para que me sustentar, como tivesse como base. E além de tudo, eu tinha algo que me distraísse dos assuntos. Então, eu ia fazer o concurso. Era bom ter um concurso na minha área? Era. Mas eu também não ficava tão surtada, tá? Então, assim, eu falo isso por experiência própria. Quando eu fiz o concurso, eu estava trabalhando na sorveteria. O que aconteceu? No ano seguinte, eu lembro que eu fui trabalhar no hospital e o contrato era de 1 ano. Olha que interessante, você já vai entender o que eu tô falando. Era um contrato de 1 ano, que era aprimoramento. Como o contrato era de 1 ano, eu passei o ano inteiro. Eu já tinha passado no concurso, mas eles demoram, né, pra chamar, não chamam logo. Então, eu passei o ano inteiro, todos os dias, olhando o DL. Todos os dias assim, né? Saí acho que 2 vezes na semana, olhando o diário oficial da cidade. Foi 1 ano sofrendo por algo que não precisava. Você entendeu? Que eu comecei a ficar o quê? Obcecada. Eu trabalhava, mas como aquele trabalho tinha um período para começo e fim, eu ficava ali, não, tem que entrar naquele concurso, tem que entrar naquele concurso, tem que entrar naquele concurso. O que aconteceu é que foi 1 ano que parecia que se arrastava.
né? E aí, no final do ano, foi quando eu soltei um pouco mais, né? Tudo isso. Eu lembro que a gente participou de alguns eventos de nutrição e tal. Eu também já tava assim, né? Ah, tudo bem, se eu não conseguir entrar agora, eu vejo o que eu vou fazer e tal. A minha chefia, né, imediata dentro do hospital, ela já tinha me oferecido trabalho para continuar lá, né? Mesmo sendo numa empresa terceirizada, tal, que geralmente o salário é muito menor comparado à prefeitura e benefícios e a possibilidade de trabalhar fim de semana, que era algo que eu não gostava muito, já que eu tinha sido funcionária pública praticamente a vida toda. Então, aquilo, né, não era interessante, mas eu já tinha uma base. Aí, quando faltou um mês para eu sair, o que aconteceu? A prefeitura me chamou, entendeu? Mas eu não precisava ter sofrido daquele jeito. Mas aquele apego, aquela necessidade faz com que você se arraste, entende? Então, assim, vá procurar alguma coisa para você fazer. Vá procurar alguma coisa. Se você está precisando de dinheiro e o concurso você acha que é a única forma, vá trabalhar em alguma coisa que já tem dinheiro chegando para você. Mesmo que não seja a mesma quantidade, mesmo que não seja com os mesmos benefícios. Você entendeu? Ah, mas aí como é que eu vou me dedicar a estudar? Você vai se dedicar a estudar um pouco menos. Mas o que eu te garanto é que o que atrapalha mais a sua vida não é o tempo que você estuda ou que você deixa de estudar. Desculpa, gente, o barulho da moto aqui. Mas, principalmente, é esse estresse que você passa, entendeu? Esse estresse que você fica totalmente focada e obcecada em passar e não sei o quê. Porque não é sobre a ação que você faz. Se você estuda, por exemplo, 1 hora por dia, tranquila, calma, com o sentimento de estar fazendo a sua parte, mas sem desespero, é muito melhor do que passar 24 horas por dia, sabe? Eu falo assim, 24 horas por dia, aquelas pessoas que passam o dia inteiro focadas em estudar. Estudando com desespero, com sentimento de preocupação e de medo. Entendeu? Porque o que prevalece é a vibração, não é a ação. Eu digo, como eu disse, de novo, por experiência própria. Em 90% dos casos, em todos os concursos que eu fiz, eu não fui a pessoa que mais estudou. Não fui, gente. Não fui porque justamente eu trabalhava. Eu tinha outras coisas para fazer. Entendeu? E aí o que acontecia? Eu não tinha como parar a minha vida para estudar. Muitos deles eu estudei? Não, eu vou ser honesta para você, eu não estudei. Eu sei que vocês querem ouvir tudo bonitinho aqui conforme conta, né, a cartilha, para fazer você se sentir feliz, para poder caber dentro da Matrix, né? Ah, mas o certo é estudar. Se a pessoa não consegue estudar, não tem tempo, né? Que era o meu caso. Eu vou fazer o quê? Eu precisava trabalhar. Não era trabalhar para me distrair. Eu tô te falando aqui porque isso pode te ajudar. Mas assim, não era o trabalhar para me distrair. Você entendeu? Era trabalhar porque eu precisava trabalhar. Então, não tinha simplesmente como estudar. Eu estudava às vezes em 20 minutos na hora do almoço. Isso quando dava. Isso quando dava. Enem, eu estudei? Não, não dava para estudar. Eu entrava no meu trabalho de manhã cedo, né? De manhã cedo que eu digo, eu tinha que sair muito cedo para poder ir para o meu trabalho. E depois do trabalho, além de tudo, eu ia para a ETEC. E saía da ETEC 11 e pouco da noite, 10 horas, 10 e pouco, uma coisa assim. Eu chegava em casa meia-noite, porque eu morava em uma cidade bem distante do lugar que eu estudava. Dava ETEC a escola técnica. Então, eu estudava à noite e trabalhava durante o dia. Que tempo eu tinha para estudar para o concurso, para o Enem? Não tinha. Eu sei que a gente gosta de imaginar o cenário perfeito, mas o que mais importa é a nossa vibração, não é a ação. Com certeza, na sua vida, você já viu alguém que se dedicou pra caramba para estudar. Passou meses estudando e não passou. Passou anos estudando e não passou. Porque não importa a ação, importa a vibração. Você entendeu? Então, assim, até você mesmo que de repente está me escutando aqui, não tem muito tempo para estudar, não se perturba com isso. Procura buscar se sentir bem. Não é isso que vai determinar o seu resultado nessa prova. Você entendeu? Não é o quanto você estuda. E eu posso dizer isso com 100% de certeza. Não é o quanto você estuda. Tá muito mais relacionado a como você se sente, tá? Quanto menos necessidade você tem disso, menos pressão você põe nisso. Ah, eu preciso. Isso vai ser a salvação da minha vida, entendeu? Quanto menos apego, né, você coloca nisso, mais tranquilo fica, mais fácil é, tá bom? Então, esse é meu conselho pra você hoje. Começa a desapegar, começa a soltar. Aqui no canal tem um vídeo que eu falo sobre as coisas que eu fiz quando eu queria passar no concurso, mas faça sem apego. Eu acho que no vídeo eu não falo sobre isso, que eu falo mais nas técnicas. Se você for assistir, faça sem apego. Também criei o workshop para quem, né, quer entender umas técnicas mais profundas para ser aprovado no concurso público. Esse workshop aconteceu já há alguns anos, mas para quem não pôde participar, eu liberei a gravação. Quem quiser tem acesso à gravação do workshop, tá? Dentro do workshop tem exercícios também para você praticar,
Mas o mais importante é você desapegar. O link vai ficar aqui embaixo para você. Mas desapega. Tira o foco disso. Vai fazer outra coisa que faça com que você se sinta bem. Estuda, mas é estudar e soltar. Se você quer estudar, estudar e soltar. Tá? Mas você fala se você quer estudar, sim, gente, que eu tenho que falar do que eu vivo. Eu não posso falar o que é bonito. Entendeu? Eu não posso falar o que é bonito, o que te agrada aos ouvidos. Se você é uma pessoa que na sua rotina não dá pra você estudar, você vai surtar? Não tem como, né? Eu sei que no mundo as pessoas querem ser sempre politicamente corretas. Ai, mas tem que falar assim. Não. E se a pessoa não consegue mesmo? Se ela não tem uma rotina que possa fazer isso? Se ela entrar num lugar de culpa, meu Deus, eu não tô fazendo o suficiente, você concorda que a vibração que ela tá emitindo não é a vibração de quem tá se sentindo pronto e preparada para um concurso? Com certeza não é uma vibração de aprovado. É que a gente quer estudar a lei da atração, mas quer continuar se mantendo preso na cartilha da Matrix, né? Ai, mas o certo é isso. E se não der pra você fazer o certo? Imagina, assim, todos os concursos que eu fizesse, que 90% do tempo eu não tinha como me dedicar a fazer o que todo mundo tá dizendo que eu tinha que fazer, que nem, por exemplo, quando eu fui fazer o concurso mesmo para nutricionista, né? Eu saí da faculdade, aquele que eu falei pra vocês, né? Que eu trabalhava na sorveteria enquanto eu fiz o concurso. O que acontecia? Todo mundo que fez aquele concurso tinha título, sabe? Porque era um concurso, né, nível profissional e tal. E a prefeitura que eu fazia, né, que eu fiz o concurso, para qual eu prestei o concurso, ela tinha plano de carreira. Então, o que acontecia? Tinha prova de títulos, né? E a prova de títulos pesava na sua nota. Você entendeu? Então, assim, por exemplo, né? Quem tivesse pós-graduação, quem tivesse mestrado, doutorado, pós-doc, enfim, tinha mais pontuação. O que aconteceu? Eu tinha saído da faculdade em dezembro, o concurso eu acho que foi entre dezembro e janeiro. Dava pra eu ter feito alguma coisa dessas? Se eu fosse surtar, porque eu não tô dentro da cartilha da Matrix, porque quem fez o concurso? Meus professores. Eu sabia porque um pouco depois eu tive contato com eles, né? Tinha um grupo, né, dos concurseiros lá. Todo mundo, eu não sei como, porque eu acho que era tudo na mesma faculdade, eu não lembro, sei que eu acabei parando dentro de um grupo. Aí, professor tal, professor mestrado, doutorado, você entendeu? Várias pessoas de outras cidades, pessoas de outros estados concorrendo, pessoas que já trabalhavam em universidade pública há muito tempo, que tinham todos os títulos possíveis e imagináveis, fazendo a prova de títulos. O que eu fiz? Vou fazer a prova. Deu tempo de estudar? Já entendeu, eu saí da faculdade em dezembro, descobri o concurso, na época eu nem sabia. Aí descobri o concurso, estava trabalhando na loja de sorvete temporária em cidade de praia. É só o cenário para você entender, né? Saí muito cedo de casa, porque eu tinha que pegar transporte, tudo para chegar. A loja fechava meia-noite. Já deu para você ter uma ideia. O que aconteceu? Fui fazer o concurso. Como eu não tinha experiência em concurso com prova de títulos, né? Até então, porque eu só fazia concurso até então de nível médio, porque eu não tinha uma profissão, né? Aí eu lembro que eu entrei em contato com a prefeitura para entender. Se eu não tenho título a apresentar, o que eu faço na fase da prova de título? Eu tenho que ir mesmo só para justificar que eu não tenho título? Tenho que levar alguma coisa? Aí eles me informaram, não, você nem precisa comparecer. Fiquei, né, com medo, assim, não passava nenhuma agulha. Eu falei, será que a pessoa me informou certo? Né? Aí tá, fiz a prova. Era o que dava para fazer a prova, controlar o que eu podia controlar. O caso de eu não ter título não dava para fazer nada. Aí o que aconteceu? Da prova prática, a prova objetiva, né? Prática não, mas a prova objetiva, prova normal, você vai lá, responde as questões e tal. Eu fiquei em terceiro lugar, sem estudar. Só analisa isso. Tudo bem que eu tinha acabado de sair da faculdade, mas tinha muita gente também que estava na mesma situação que eu, que até hoje não foi chamado, entendeu? Então, assim, porque nem classificou. É para você entender que não tá relacionado somente à experiência, né? Enfim. Aí, o que acontece? Fiz a prova. Quando foi para a prova de títulos, pelo fato de eu não ter nenhum título a apresentar, uma outra pessoa que tinha todos os títulos do mundo passou na minha frente, ficou no terceiro lugar e eu fui pro quarto. Passou um tempo, chamou essa pessoa. O que aconteceu? A pessoa não compareceu. O terceiro lugar voltou para mim e eu fui chamada de novo. Você entendeu, gente? Então, assim, é controlar o que você pode controlar. Você pode estudar? Beleza, estuda. Eu não tô falando pra você se você não tem tempo, se você tem tempo disponível, possibilidade de não estudar. Mas não fica doido se você não pode. Não fica surtado se você não pode, porque não é isso que vai definir a sua aprovação, tá? Tenta não se desesperar muito, tenta não surtar muito, tenta não fazer disso uma grande coisa, um grande negócio. Tenta se distrair um pouco.
Vá se distrair, vai fazer alguma coisa que tem como você fazer. Entendeu? Vá, sei lá, de repente, encontrar alguma coisa para você fazer que já vai te dar uma parte dessa renda. Não é o total, mas já vai te ajudar. Você já vai começar a emanar uma vibração de mais abundância e menos escassez. Tá entendendo? É sobre isso. Eu espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado. Eu fiz um vídeo aqui meio diferente. Um vídeo não, né? São os meus áudios aqui, meus recadinhos e áudio. Porque, pra mim, isso faz muita diferença. Eu não sei nem porque eu tô falando disso hoje. Só acordei com vontade de falar disso. Talvez tenha alguém que precise ouvir, tá? Talvez tenha alguém que precise ouvir. Esse alguém é você. Vá se distrair. Vai fazer alguma coisa que tira um pouco o seu foco nisso. Isso não é a única oportunidade da sua vida. Ah, mas parece que é. Não, o universo tem 1 bilhão de formas de entregar tudo o que você quer. Tudo o que você quer. Um emprego estável, com o salário que você quer, com o fim de semana livre, com o plano de carreira, com tudo que você quer, mesmo que não seja a prefeitura. É que você só tá vendo essa possibilidade, mas você não precisa se perturbar, porque tem outras. Tem outras e tem outras, tá bom? Então, é isso. Um beijo pra você. Muito obrigada por me ouvir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.